Bem-vindos à segunda aula do curso O Aluno Intuitivo. Meu nome é Michele Lobo, eu sou atriz especialista em comunicação e mentora de soft skills. Para quem caiu de paraquedas agora, eu recomendo fortemente que vocês assistam o primeiro vídeo, onde eu introduzo vocês no universo do aluno intuitivo. E para quem já está me acompanhando, obrigado por estarem de novo aqui. Me acompanhe nas redes sociais, que eu vou divulgando alguns conteúdos por lá também. E a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre os 5 mandamentos do aluno intuitivo. Mas por que 5 mandamentos? Primeiro que o ser humano adora uma lista, né? Quantas vezes a gente foi pego passando adiante alguma coisa no feed e aí apareceu lá 5 alguma coisa, 10 alguma coisa e a gente acaba prestando atenção. Porque nosso cérebro entende que é algo rápido, né? Tá bem topificado, né? Tá bem esclarecido, então isso estimula a gente. E eu queria, de alguma forma, sintetizar, de uma forma muito simples, o que é o aluno intuitivo. Para quê? Para que, para o resto da vida, toda vez que você fosse aprender alguma coisa, você se esbarrasse em alguma dificuldade, você lembrasse desses mandamentos e falasse assim, poxa, baseado nessas 5 regrinhas, é impossível eu não conseguir aprender alguma coisa. Então, quando eu sentei para escrever, veio tão fácil e ficou tão gostoso assim. Então, é um conteúdo que eu gosto muito e eu espero que realmente ajude vocês. Então, vamos lá. No top 5 do aluno intuitivo, é óbvio que eu ia trazer conceitos de dicionário, porque a gente adora um dicionário, né? Eu já falei pra vocês. Tudo que a gente busca no dicionário ajuda a gente a raciocinar melhor o significado e conseguir depois explanar depois disso, né? Então, qual que é o top 5 dos 5 mandamentos? Todo ser humano é um cientista nato. Todo ser humano é um cientista nato. Você deve estar falando assim, ai, Michele, pelo amor de Deus, você com esses seus conceitos enlouquecedores. Mas sim, isso é muito importante vocês entenderem. Para isso, eu fui lá na definição do dicionário e trouxe para vocês o que significa o termo ciência. Ciência é um corpo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados de forma metódica e racionalmente. Gente, todos nós somos cientistas natos. A gente já nasce com essa habilidade inerente. E aí você vai falar assim, isso não é verdade, porque eu não entendo nada de ciência e acho isso muito chato. O problema é que quando a gente vai para as matérias das hard skills, né, que são as matérias aprendidas na escola, geralmente eles passam o conteúdo de uma forma muito engessada. E aí você fica muito pegado aos conceitos que te foram ensinados na escola. E ciência não é só o que você viu na escola, né? Ela vai muito além disso. E você faz isso desde que você nasceu. Quer um exemplo básico? Quando você é um bebê, né? Você tá lá, isso aí todo mundo passou por esse período. O bebê tá lá, ele ainda não sabe se comunicar verbalmente. Observando, ele percebe que as pessoas se comunicam, elas trocam palavras. E as pessoas que se comunicam conseguem as coisas mais rápido. Só na observação, gente. Tô falando de um bebê de 9 meses, 10 meses, tá? Então, assim, com certeza hoje você já tem mais maestria do que um bebê de 10 meses. Mas ele já percebe. Então, identificando esse comportamento, ele passa a experimentar. Então, ele vai começar a testar linguagens, ele começa a emitir sons, ele observa que, emitindo sons, as pessoas observam, prestam mais atenção nele, e ele vai testando e ajustando os resultados. Aí ele percebe que quando ele fala algo errado, né, que não é a palavra parecida com o que deveria, as pessoas dão algo errado para ele, então ele corrige, né, e ele vai fazendo exatamente todo o trajeto científico, que é observação, análise, teste, né, análise de resultados novamente, até o momento em que ele vai aprimorando o vocabulário a tal ponto em que ele consegue se comunicar tranquilamente com as pessoas. E a partir desse momento, ele é uma pessoa que tem a capacidade de comunicação verbal normal, como qualquer outra pessoa. Você percebe que desde bebê você tem essa habilidade, isso é nato da gente. Isso vocês podem colocar em qualquer outra situação, né? O andar também é a mesma coisa. O bebê observa, o corpo dele pede para que ele faça os testes e ele vai seguindo a intuição dele
né? E através das quedas ele vai percebendo onde está o ponto de equilíbrio até o momento que ele consegue andar, correr, pular, escalar. E isso acompanha a gente por toda a nossa vida, porque isso é um padrão do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele tem uma configuração que já é pré-definida para explorar o ambiente, para evoluir. Isso faz parte da gente, tá? Mesmo que você mal saiba ler, mesmo que você mal consiga entender uma matéria e etc., tudo isso está aí dentro de você. A questão é que umas pessoas foram estimuladas a desenvolver essas habilidades e outras foram anestesiadas. Como assim? O que acontece com os nossos sistemas de ensino? A curiosidade, ela é inerente ao ser humano, tá? Então, assim, desde muito cedo a gente tem a necessidade da curiosidade, porque a exploração do ambiente é que garante a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ele é curioso por natureza. Só que a sociedade, a forma como a gente é educado, vai minando essa curiosidade. Por que, mãe? Não interessa. Professora, por que não sei o que? Agora não foge do assunto. Porque é assim, porque tem que ser. E aí você vai caindo numa espécie de dormência mesmo, de estímulo, em que você percebe, as coisas são eu sou como eu sou, ok, eu vou seguir minha vida. E então, assim, é muito importante que você tenha com você isso, tá? Até as pessoas mais tapadas que você vê por aí, nossa, acho fulano tão burro. Ele não é burro, ele só tá adormecido, tá? Todos nós temos o intelecto desenvolvido. Então, essa habilidade científica tá dentro de você. Você é um cientista nato. Você só precisa do estímulo certo para você sentir vontade de buscar, de conhecer novamente as coisas, tá? Então, sempre que você for aprender alguma coisa, lembra, eu sou um cientista. Eu vou observar, analisar, testar, colocar em prática e aprimorar os meus resultados. Porque isso é seu, já nasceu com você. Ninguém vai tirar. O quarto mandamento é: todo ser humano é inteligente por natureza. Parece um pouco redundante com o quinto, né? Mas são coisas diferentes e eu acho muito importante deixar isso tatuado nos nossos ossos, né? Durante a nossa vida, novamente, a educação que nos é dada é passado pra gente que, de repente, você não é tão inteligente quanto você acha, ou você nunca vai ser bom em alguma coisa, ou de repente você acaba aceitando a mediocridade, né? Tipo, eu sou uma pessoa mais ou menos, né? Nem muito esperta, nem muito burra. E a gente acaba reproduzindo isso com os outros, né? A gente acaba subestimando a inteligência dos outros. Então, às vezes você vê uma pessoa que parece meio tapada, né? E aí você fala assim, nossa, como fulano é burro. Inclusive, esse é um grande problema das relações humanas, das surpresas desagradáveis que a gente acaba tendo, em que você fala assim, nossa, não imaginava que fulano era capaz de tal coisa. Exatamente, porque você subestimou ele. Você nunca imaginou que ele era capaz. Porque de alguma forma você achava que ele era limitado. E aí quando a pessoa te surpreende de uma forma negativa, né, fazendo algo que você não espera, você se sente enganado, né? Mas você mesmo que fez isso, né? Você mesmo que se enganou. E tá tudo bem, porque foi o que foi ensinado pra gente, né? Literalmente, isso foi repetido ao longo da nossa vida, né? Que existem pessoas inteligentes e pessoas burras, e que de repente você nunca vai ser bom em algo, né? Enquanto o outro vai. E a gente leva isso pro resto da vida. Então, eu acho muito importante estar nos mandamentos, que a gente nunca esqueça por um segundo na vida, que todo ser humano tem a inteligência nata. E quando eu falo todo, é todo. Ai, Mi, mas aquela pessoa que tem uma deficiência mental, ela também é inteligente. Ela também tem um nível de inteligência, ela também absorve o conhecimento. E aí mora o perigo, você subestimar as pessoas, porque o seu padrão, né, o seu nível é diferente. Aí você fala assim, não, mas se fulano não estudou, né, o mesmo que eu, ou não conviveu nos mesmos lugares que eu, ele não vai saber. Você nunca tem essa certeza. Então sempre parta desse pressuposto, todo mundo é inteligente. E você é essa pessoa, você também é inteligente.
Então, nunca aceite não entender, nunca aceite não aprender. Se você não está conseguindo aprender, é porque você está usando o método errado, porque te ensinaram um método ruim que não funciona para você. Gente, a história da humanidade moderna tem por volta aí de seus 10 mil anos. 10 mil anos. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, aproximadamente. E sério, que não vai ter um método, que não vai ter uma forma de aprender que faça com que você aprenda qualquer coisa. Você consegue. Você só está no lugar errado. Então, toda vez que você se sentir desconfortável, que você achar que a coisa não está fluindo, você só está no lugar errado. A Terra é gigantesca. Existem zilhões de conhecimentos e pessoas com técnicas incríveis. Você vai achar o seu lugar. Você só não pode parar, você não pode desanimar, entendeu? E isso nos leva ao terceiro mandamento, que eu amo de paixão também. E eu acho ele crucial para você, pro resto da vida, aplicar quando quiser aprender alguma coisa. Que é, da necessidade surge a vontade. Vamos lá, porque assim, esse conceito é muito importante, gente. Eu acho que todo mundo já conheceu alguma história de uma mulher que era casada e tava num relacionamento, né? E assim ela tava com aparência horrível, não tava satisfeita, uma pessoa amargurada, etc, etc. E no momento em que ela se separa, né? E que ela se afasta do ex dela, aí ela começa a malhar, ela muda o estilo de vida, de repente ela começa a usar roupas maravilhosas, ela sempre tá com bom humor, ela tá estonteante. E aquela pessoa transforma, e às vezes até aparece assim no Face relato que faz 10 anos que a pessoa mudou de vida, 7 anos. É uma coisa definitiva, não um períodozinho, sabe, por 2, 3 meses. E aí você fica se perguntando, poxa, mas o que acontece no cérebro dessa pessoa? Mais um exemplo. A gente escuta histórias do tipo, ai, um menino que morava no agreste da Bahia, onde nem tinha luz elétrica, passou em primeiro lugar numa faculdade federal. E aí você se sente um bosta. Nossa, essa hora que, nossa, aí bate forte no seu peito. Aí você, oh Deus, como eu sou burro, preguiçoso, idiota, né? Porque o que você pensa assim, meu Deus, o menino lá não tinha recurso, ele tirou, né? Sabe-se Deus da onde, força, estímulo, ele conseguiu, ele passou em primeiro lugar numa federal, cara. Eu malemar consigo passar na faculdade paga, né? Se fizer o vestibular lá, é capaz de eles me limarem. E aí você se sente a pior pessoa da face da Terra, né? E aí essas histórias, elas têm algo muito importante e que você precisa literalmente aprender com muita propriedade no seu cérebro para virar uma chave importantíssima do aprendizado, tá? Da necessidade surge a vontade. O nosso cérebro, isso é uma coisa muito importante, tá? Quando você for aprender algo, sempre tenha em mente, na verdade, durante a vida toda, o nosso cérebro é um órgão igual qualquer outro do nosso corpo, igual o coração, igual o rim, o fígado, e ele é um órgão muito complexo, né, que a função básica dele é fazer todo o nosso organismo funcionar de forma perfeita, né, e manter a gente vivo. O principal, né, o grande objetivo que tem lá para o nosso cérebro é manter esse corpo vivo. De um grosso modo, é assim que ele opera, tá? E nós, né, você, na sua personalidade, nós não somos o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro é uma parte de nós. Então, esse instinto primitivo de sobrevivência, certos pensamentos, certos comportamentos que a gente tem, não é a gente, é o nosso cérebro tentando garantir a nossa sobrevivência. É muito louco isso e é muito importante vocês pensarem muito sobre isso e ficarem observando todos os comportamentos de vocês até você identificar, sabe, com muita propriedade do que eu tô falando. Porque a hora que você começar a perceber a diferença do que é o seu cérebro e de você, aí você consegue se desenvolver, entendeu? Enquanto você ficar preso no cérebro, você vai sofrer. E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante você fazer essa distinção. O que acontece?
O que acontece com essas histórias que eu contei pra vocês? A mulher da história e esse rapaz da história que passou em primeiro lugar na federal, tem algo no cérebro deles que fez a chave virar, que é a necessidade de sobrevivência. O cérebro dessa mulher que sofre uma traição, que sofre um relacionamento abusivo, começa a entrar em colapso. A pessoa fica muito triste, muito arrasada, muito decepcionada. Aquilo é uma bomba de hormônios nocivos dentro do cérebro dela. Começam a aparecer pensamentos suicidas. E aí o cérebro abre um alerta. Ele, opa, a minha sobrevivência está em jogo, né? Se eu continuar nessa cadência, se eu permitir que esse ciclo continue, ela vai se matar e eu não posso deixar esse organismo morrer, porque o objetivo principal do cérebro é manter a gente vivo. Então, o cérebro começa a trabalhar e a procurar caminhos para fazer essa pessoa sobreviver. E aí é onde essa pessoa tem aquela chave, não, eu não posso me afundar, eu tenho que achar um jeito de sair disso. E aí ela vai pra academia e aí começa, né, as bombas de hormônios que são bons pro cérebro, que são estimulantes, aquilo vai fazendo bem pra ela, e aí ela começa a mudar a alimentação, e aí ela começa a se sentir mais segura, e vai, até que estabiliza, e de repente não é mais um problema de sobrevivência, né? Então essa mulher virou a chave. O menino, no Agreste Baiano, que passou em primeiro lugar, o que acontece? O cérebro dele também tem o mesmo estímulo. Ele tá lá, no meio da seca, né? Vendo os pais que a vida inteira se mataram numa roça, na seca, que não planta nada, que não sai nada. Gente, eu sou da Bahia, tá? Então eu tenho total prioridade para falar sobre isso. Ele vê aquela vida, os avós daquela vida, ele vê os irmãos, quantos irmãos morreram por causa da seca. E ele começa, o cérebro dele começa a fazer a seguinte leitura: se eu continuar, né, nessa pegada, se eu tiver o mesmo comportamento, o mesmo padrão que os meus pais, as pessoas que vivem ao meu redor, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, né? Então aquilo desperta da vontade, surge a necessidade, da necessidade surge a vontade. Então o cérebro dele entende que é imprescindível para a sobrevivência dele ele transformar a realidade dele. E aí nisso, né, vamos supor, vem esse estímulo, nossa, eu preciso passar numa federal, porque eu com uma faculdade eu consigo transformar a vida da minha família e dar de estudar. E por que ele tem tanto foco? Porque ele tem necessidade, entende? É algo primata, é literalmente uma necessidade de sobrevivência. É muito visceral, gente. Então ele estuda diferente, o foco dele é outro, porque é uma questão de vida ou morte. Então é por isso que ele consegue se destacar. Então, o que acontece com a gente aqui, né, no conforto, para quem estiver assistindo assim, que vive, vamos supor, numa cidade, né, saneamento básico, uma vidinha ok e tal, né, nunca passou perrengue na vida. Por que é tão difícil? Porque o nosso cérebro, ele não percebe uma necessidade de sobrevivência, né, tipo, nossa, eu vou morrer se eu não fizer isso. Então ele vai colocando outras prioridades, outras listas para rodarem, entende? Então, assim, por que às vezes é tão difícil? Por exemplo, pra mim, é muito difícil fazer atividade física. Por quê? Porque meu cérebro não vê isso como uma necessidade de sobrevivência. Então ele sempre deixa pra depois, não, minha urgência agora é dormir, eu tô cansado, eu vou descansar, entendeu? Então ele ainda não virou a chave pra falar assim, não, eu preciso fazer isso porque isso vai transformar a minha vida. Então, assim, a gente pode aprender sem estar com esse estado. Só que não vai absorver com a mesma intensidade. A gente vai precisar fazer um esforço muito maior e vai demorar muito mais tempo. E é provável que a gente esqueça muito rápido. Porque é raso, o seu cérebro não tá tão focado, o seu cérebro tá cool, entendeu? Então ele vai fazer um esforcinho de repente pra passar na prova, passou na prova, esquece. Ele vai fazer um esforcinho pra conseguir, de repente, chegar na vaga de emprego que você quer, depois ele relaxa, entendeu? Ele vai fazer um esforcinho pra emagrecer aqueles 3 quilos que você tinha pensado, mas depois que emagreceu, sabe, dane-se, eu vou voltar a comer o que eu comia. Então, não é visceral. E tudo que não é visceral pro nosso cérebro é muito difícil de ele engrenar. Mas tá tudo bem, entendeu? Só que tenham em mente isso.
Por isso que é tão importante, quando você for aprender algo, você sempre ter vinculado por que isso é importante para sua sobrevivência. Que o seu cérebro, você, não é burro, tá? Então deixa bem claro. Então vamos supor assim, eu quero aprender a trocar chuveiro, resistência de chuveiro, né? Eu acho que aí você tem que entender por que isso é importante pra você. Não, porque imagina, eu tô numa situação sem ninguém, né? Ter que contratar um eletricista 200 conto, pô, 200 conto eu podia, sei lá, fazer tal e tal coisa. Você tem que deixar muito claro a necessidade. Porque daí o cérebro empenha, aí ele foca, entendeu? Ele entende a urgência da coisa. Agora, se não for algo urgente, se for assim, porque eu, por curiosidade, você aprende, mas não vai ser com a intensidade que você gostaria, tá? Então, esse é um tópico muito importante. Da necessidade surge a vontade. Então, qual que é a sua grande necessidade hoje? De sobrevivência, de literalmente garantir que o seu organismo esteja vivo com qualidade, né? Que você tenha uma vida tranquila, uma vida sem grandes preocupações. Então você tem que ter isso bem claro. E é importante você revisar mais de uma vez por dia, tá, gente? Nunca ache que o negócio assim que você pensa uma vez e acabou. Não. É toda hora, tá? E quanto mais você pensar sobre isso, mais insights você vai ter. E agora a gente vai pra segunda. Eu tô dando uma coladinha ali, gente. Pra segundo mandamento. Respeite o tempo do processador. Já falei pra vocês que o nosso cérebro, ele é um órgão e eu quero que vocês pensem nele exatamente como um computador ou como um celular, que hoje é uma coisa que a gente tem mais à nossa disposição. Sabe quando a gente tem um celular não muito bom e aí você abre um monte de aplicativo e aí fica rodando ali e não vai? Por quê? Porque o processador dele tem uma capacidade, né? E não adianta você forçar que ele não consegue processar, é muita coisa. Tipo, ele conseguiria processar no máximo 2 aplicativos abertos, aí você abre 10, aí trava, entendeu? Então, assim, aquele processador só consegue processar 2 aplicativos por vez, tá? Aí você tem um processador muito top que processa 50 aplicativos, que eu diria que é o caso das pessoas hiperativas. Isso também pode se aplicar, por exemplo, para carro, né? O seu carro tem uma capacidade, um motor que só bate 120 numa pista assim, ó, no talo, assim. E você não vai conseguir chegar a 300, né? Não adianta você forçar. Então, assim, por que respeite o tempo do processador? É aqui onde a gente tem que entender a nossa humanidade. Nós somos humanos e é muito importante esse amor próprio, sabe? De você identificar quais são os seus limites, o que é confortável, o que é bom pra você. E nunca se comparar ao ritmo do outro, porque cada um tem uma história, cada um tem uma limitação, todos nós, né, temos vantagens e desvantagens se for colocar na balança. Mas você sempre que quiser fazer uma comparação, a comparação é super importante. Mas nunca faça com o outro, faça com você mesmo. Nossa, peraí. Não, semana passada eu tinha que aprender a trocar a resistência do chuveiro. Poxa, eu vi um vídeo de 10 minutos e eu já consegui trocar e tal. Aí hoje eu tenho que aprender a trocar uma lâmpada e tipo faz 15 dias que eu tô estudando e eu ainda não entendi. Aí você pode fazer comparações internas de como é que estão indo os seus processos. Até porque tem um monte de coisa que não está no seu controle que interfere na sua capacidade de aprendizado. Que, por exemplo, alimentação, tá? Então, assim, se você tiver com alguma deficiência, o seu processador vai ficar mais lento. Se você não estiver dormindo direito, o seu processador vai estar uma merda. Se você não tiver hidratado, isso interfere, porque vai desequilibrar todo o seu organismo, seu cérebro vai estar preocupado com outras coisas do que com aprender. Se você é uma pessoa sedentária ou não, se você é uma pessoa estressada ou não. Então tem vários fatores que não desrespeitam a você, né, que não estão no seu controle, mas que são determinantes para você aprender algo, né? Então o seu processador não é só responsabilidade sua, tá?
Então, por que que é importante fazer essas comparações ao longo da sua vida para você realmente ir percebendo algumas mudanças? Assim, nossa, que estranho, eu não era de ter insônia, agora tô tendo insônia, o que que tá por trás? E investigar. Lembra, cientista, você é um cientista nato. E você vai ficar nesse looping, tá? Pelo resto da sua vida, porque é isso que vai te conduzir a uma evolução, a literalmente melhorar seus resultados. Quando eu falo melhorar resultados, gente, eu não tô falando como uma máquina, tá? Tipo, nossa, eu vou virar, sei lá, um crânio e etc. Não, é melhorar seus resultados mesmo, é te levar para um patamar onde você vai se sentir melhor, tá? Nesse quesito. Então é muito importante você entender o ritmo do seu aprendizado. E como é que a gente faz isso? Pausas. Qualquer matéria, qualquer conteúdo que você pegar para aprender, começa a ler e estudar. Deu uma travada, você viu que tipo não tá indo mais, para. Para e vai fazer outra coisa. Vai tomar um café, vai assistir uma série, vai tomar um banho. E essa pausa, ela pode demorar alguns minutos, algumas horas ou alguns dias. De repente é um conteúdo que é muito novo para você, né? E o seu cérebro tem que fazer síntese com os outros conhecimentos que você já tem. Então dá um tempo, deixa a coisa ficar orgânica. Mas como é que eu vou saber quando eu aprendi algo? Quando você não precisa mais recorrer à consulta constante, sabe? Quando o negócio já tá meio que automático em você, igual dirigir, né? Você sabe que você aprendeu a dirigir quando você não pensa mais que está dirigindo. Então, respeite o seu processador. Tá tudo bem, não existe uma regra. Ai, Mi, mas eu tenho prazo para aprender tal coisa. É muito complicado o nosso sistema de ensino. Eu sou bem contra isso. Mas se caso tiver um prazo, né, e é muito corrido, faça pausas menores, mas faça. Então, assim, estudou 20 minutos, faça uma pausa de 10 minutos, fuçando TikTok, vendo besteira na internet, sabe? Você pegou, assim, uma sequência de 1h30 de estudos, estava muito engajado, depois faz uma pausa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, sabe? Mas faça as pausas. O nosso cérebro ele não consegue continuamente ficar focado. O cérebro varia muito, tá? Tem gente que vai de 3 minutos a 15, tem pessoas que vão de 20 a 40, tem pessoas que vão de 40 a 80, é muito relativo. Uma técnica muito legal para você testar o seu ritmo de aprendizado é quando você pega uma matéria que tem um PDF gigante para ler e aí você coloca no cronômetro e começa a ler. Aí a hora que você começa a ver que tá embaralhando as palavras, que você já não tá mais tendo raciocínio, você bate o horário ali no relógio para você ver quanto que deu. Nossa, me deu 20 minutos. Geralmente esse é o seu pausa, a sua pausa de foco. Então geralmente é 20 minutos que seu cérebro foca e aí depois ele desfoca. Aí dá 5 minutos de descanso, volta mais 20, entendeu? Isso funciona assim, chuchuzinho, belezinha. Todo mundo que eu já passei essa técnica deu certo. E agora vamos para o último mandamento, que eu amo de paixão, e é o maior de todos, tá? Aprender é indispensável à evolução. Você pode escolher não querer aprender, você pode escolher não querer tentar nada diferente, mas não espere resultados diferentes, tá? Parece papo de coaching, mas de forma alguma tá? Se você quer evoluir, se você quer literalmente mudar padrões na sua vida, você precisa aprender coisas novas, né? Você precisa ter um gabarito, você precisa ter referências. E você só vai conseguir isso trazendo conteúdo de fora para dentro e estando disposto a colocar isso em prática. Porque o aprendizado sem o treino, ele é inútil. Quer dizer, eu não digo inútil, né? Até é ofensivo falar assim. Mas assim, ele não vai levar você a lugar nenhum se você não colocar em prática, né? Você pode ler a vida inteira sobre como jogar xadrez, mas você só vai aprender a jogar xadrez quando você colocar um tabuleiro ali e levar um checkmate na primeira mexida de peça porque você deixou passar, né, aquele movimento. Então, é só treinando, né? Você tem que se colocar em movimento. Então, você quer mudar, você quer literalmente
alçar voos maiores na sua vida, você tem que se dispor a aprender, trazer conteúdo para dentro de você e principalmente colocar em prática esses conteúdos, né? Então, esses são os 5 mandamentos, tá? Só pra gente recapitular, aprender é indispensável à evolução. Respeite o tempo do seu processador, pausas. O 3º mandamento é da necessidade surge a vontade. Se você não tiver uma necessidade muito visceral, vai ser mais difícil. Então sempre tenha claro o que você quer aprender. O 4, todo ser humano é inteligente. Todo ser humano é inteligente. Inclusive um bebezinho, tá? Então não menospreze nunca a sua capacidade, nem a do próximo. De aprender você consegue. E o último todo ser humano é um cientista nato, tá na sua essência, tá dentro de você a intuição, entendeu? Então segue ela, sabe? Segue o fluxo e você vai conseguir resultados incríveis. Gente, esse vídeo então é sobre os 5 mandamentos, ele ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é muito importante a gente absorver esse aprendizado. E aí depois a gente vai pro 3º vídeo, aonde eu finalmente vou passar o método pra vocês. Oh, meu Deus, chegou! E aí a gente pode colocar em prática. Então já vai pensando no que você quer aprender pra gente pegar como exemplo, né? E colocar em prática aí o que você quer. Ficou dúvida? Escreve nos comentários. Me segue nas redes que eu vou dar mais dicas. Eu vou escrever essas coisas e colocar lá pra vocês. E por enquanto é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!